Então, essa aula, que é a introdução à geometria não euclidiana, vou dividir em 3 partes. Numa primeira parte, eu vou relembrar alguns fundamentos da geometria euclidiana que a gente aprendeu lá nas primeiras aulas. São alguns axiomas e postulados lá da geometria euclidiana, bem básico lá de tudo que fundamentou os estudos de geometria euclidiana. Depois, no segundo momento, eu vou só conceituar o que é geometria não euclidiana, tá? E vou dar um aspecto físico, né? Vou citar um exemplo, um aspecto físico, né? Da geometria não euclidiana. E na terceira parte eu vou passar um aspecto matemático da geometria não euclidiana, tá? São mais curiosidades, um entendimento, assim, uma introdução mesmo, né? A gente não vai estudar a geometria não euclidiana, tá? Não faz parte desse curso, mas faz parte desse curso pelo menos apresentar, fazer uma breve introdução, até porque hoje é a última aula em si, né, do curso. A aula que vem vai ser uma revisão e depois tem a avaliação, beleza? Então, só relembrando lá, os postulados do que é a geometria euclidiana, tá? Só um momentinho aqui. Eu tinha deixado aqui pronto, tá aqui. Então, são 5 axiomas e 5 postulados fundamentais da geometria euclidiana. Então, dá. Deixa eu tirar isso aqui. A geometria euclidiana. Então, tem lá A1, axioma 1. Axioma 1. Está no caderno de vocês, lá da primeira aula lá, tá? Mas eu vou recolocar aqui, tá? Então, o primeiro axioma diz o seguinte: coisas que são iguais a uma mesma coisa. Acho que não tem essa vírgula aqui. São iguais. Quer dizer, se tem duas coisas e ambas são iguais a uma terceira coisa, quer dizer que essas duas primeiras coisas são iguais também entre si, né? Se A é igual a B, C também é igual a B, o A é igual a C. É isso que significa, né? Axioma 2. A Valkyrie entrou, só para citar a Valkyrie. A ideia da aula de hoje é falar sobre a geometria não euclidiana, mas para isso eu vou primeiramente relembrar algumas coisas lá da geometria euclidiana, para depois falar um pouquinho sobre a geometria não euclidiana, uma introdução. Beleza, prof. Segundo axioma. Se iguais são adicionados a iguais, os resultados são iguais. Se iguais são adicionados a iguais, os resultados são iguais. Seria como se eu tenho assim, 3 é igual a 3. Né? 3 é igual a 3. Ao mesmo tempo, 2 é igual a 2. Se eu pego, né, 2 é igual a 2, esses dois aqui que são iguais, e somar naqueles 3, um em cada lado, o resultado vai ser igual. É que nem pegar 2 mais 3, 5. Daí eu pego o outro 2 mais aquele outro 3, também é igual a 5. Também é bem intuitivo, né? Axioma 3. Se iguais são subtraídos de iguais, os restos são iguais. Mesma coisa, né? 3 é igual a 3, 2 é igual a 2, 2 é igual a 2. Só que em vez de somar, eu vou subtrair. Então, eu faço 3 menos 2, 1. E do outro 3 menos o outro 2, também dá 1. Resultados vão ser iguais.
restos são iguais, quer dizer que a diferença, né, o que sobrou, é igual. Axioma 4. Axioma 4. Coisas que coincidem com uma outra coisa, com uma outra. Coincidem com uma outra são iguais. Então, né, é muito semelhante à primeira, só que em vez de usar a palavra são iguais, que coincidem. Então, tem uma reta R. E tem outras duas retas, S e T, duas retas. Ambas coincidem com a primeira reta. Então, quer dizer que a reta S e T tá sobre a reta R. Quer dizer que a reta S e T são iguais. Axioma 5. O todo é maior do que qualquer uma das partes. O todo é maior do que qualquer uma das partes. Esses são os axiomas básicos lá, que a gente viu na primeira aula. Aí eu não lembro se na primeira aula ainda ou na segunda a gente viu alguns postulados. Acho que foi na primeira aula ainda. Depois a gente entrou em axiomas de incidência, de ordem, e falamos sobre outros assuntos, né? Mas então, continuando aqui. Aí vem postulado 1 até o 5. Postulado 1. É partindo disso tudo que se cria todo aquele conceito que a gente teve da geometria euclidiana, né? Então, primeiro postulado. Dados dois pontos distintos, ou seja, não é o mesmo ponto, são dois pontos distintos, há um único segmento de reta que os une. Há um único segmento de reta que os une. Bom, ou seja, dados dois pontos, tem um ponto A, ponto B. Então, só existe um segmento reta que vai de A até B. Não tem dois segmentos de retas, que seria uma curva, daí, se fosse o caso, né? Esse é o primeiro postulado lá da geometria euclidiana, que vai modificar lá na geometria não euclidiana. Então, postulado 2. Um segmento de reta pode ser prolongado indefinidamente para construir uma reta. Um segmento de reta, só para lembrar, segmento de reta é uma reta que tem início e fim. Não é uma semi-reta nem uma reta. Mas ele pode ser prolongado para os dois lados, infinitamente, formando assim uma reta. Um segmento de reta pode ser prolongado indefinidamente para construir uma reta. Vai ter que ficar assim mesmo. Postulado. Isso aqui, esse postulado 2, né? Também vai mudar na geometria não euclidiana. Tá? Postulado 3. Dados um ponto qualquer e uma distância qualquer. Dados um ponto qualquer e uma distância qualquer, pode-se construir
uma circunferência, de centro naquele ponto e raio igual à distância. De centro naquele ponto e raio igual à distância. A gente definiu, é a definição de circunferência, né? O conjunto de todos os pontos que tem uma mesma distância até um outro ponto que a gente chama de centro da circunferência, né? A gente definiu isso aí, a definição de centro de circunferência, né? Postulado 4. Todos os ângulos retos são congruentes. Todos os ângulos retos são congruentes. O que significa congruente mesmo? Significa que tem a mesma medida. Todos os ângulos retos têm medida igual a 90 graus. Eles não são necessariamente iguais. Um pode estar virado para um lado, outro pode estar virado para o outro, um pode estar lá em cima, outro lá embaixo, um está numa parte de um retângulo, outro está numa outra parte do retângulo, mas eles têm a mesma medida, por isso eles são congruentes. Então, todos os ângulos retos são congruentes. Postulado 5. Se duas linhas intersectam uma terceira linha de tal forma que a soma dos ângulos internos de um lado é menor do que dois ângulos retos, então suas linhas devem se intersectar neste lado conforme se forem estendidas indefinidamente. Então, assim, eu tenho duas retas, né, que quando se interceptam por uma terceira, elas formam um ângulo, cada um deles, a soma deles menor do que 180 graus. Quer dizer que a extensão dessas linhas, elas vão, eu vou fazer o desenho, elas vão se interceptar uma hora, ela vai formar um triângulo, vai chegar uma hora que eles vão se formar um triângulo. Né? Então, se duas linhas se intersectam, intersectam uma terceira, vírgula, formando ângulos cuja soma é menor do que dois ângulos retos. Então, a extensão, se elas forem estendidas, né, a extensão dessas linhas se interceptarão, vão se intersectar. E vão se intersectar. Ponto. Deixa eu ver como é que eu faço para... Beleza. Ah, meu Deus do céu. Perdi. Ah, não. Bom, depois eu escrevo essa última frase de volta aqui. E daí, quando for salvar lá no... Melhor, vou fazer agora isso aqui já. Deixa eu apagar isso aqui. Tem que escrever tudo de volta. Essa última frase, tá? Desculpe aí. Aqui, deu um erro aqui. Postulado 5. Se duas linhas intersectam uma terceira, formando ângulos
ângulos cuja soma é menor do que dois ângulos retos, então a extensão dessas linhas irão se intersectar. Vou fazer o desenho. A ideia é a seguinte, né? Imaginem que eu tenho duas linhas aqui, uma linha aqui e uma outra linha aqui. Essas duas retas, elas intersectam uma linha aqui, uma terceira, de tal forma que eu tenho um ângulo aqui em cima. Vou chamar aqui de alfa e aqui de beta. Tá? Se alfa mais beta é menor do que 180 graus, ou menor do que, se a soma, né, alfa mais beta é menor do que dois ângulos retos, menor do que dois ângulos graus, alfa mais beta menor do que 180 graus, então a implicação disso é que, vamos dar nome para essas retas, vou chamar isso aqui de reta R e reta S. Isso significa que a intersecção entre R e S, ou seja, a interseção eu vou simbolizar pelo símbolo de intersecção. A intersecção, ela não é vazia. Eles vão se interceptar em um ponto. Vai chegar uma hora que eles vão se interceptar. É isso que diz o postulado. É como se eu pegasse, estendesse essa reta aqui, estendesse essa reta aqui. Vou dar uma forçadinha aqui. Elas vão se interceptar num ponto. Vai chegar uma hora que eu estendo essas retas, vai chegar uma hora que elas vão se interceptar. Elas não são paralelas, tá? Vai existir um ponto P aqui, ó. Beleza? Até aqui alguma dúvida? Isso aí foi passado lá na primeira aula. São fundamentos da geometria euclidiana. Alguém tem alguma dúvida com relação a isso? Por enquanto, tranquilo. Tranquilo por enquanto. Tranquilo, né? Então, vou colocar aqui só duas curiosidades. Duas ou três, talvez, mas duas que seja. A geometria euclidiana, ela diz uma das coisas que a gente acaba concluindo pela geometria euclidiana, é que se eu tenho uma reta aqui, digamos, eu tenho uma reta aqui, reta E, e eu tenho um ponto fora dela. Tá? Uma das coisas que a geometria euclidiana diz, que acaba tendo como consequência, se a gente partir desses postulados, começar a desenvolver, que nem a gente fez aos poucos, coisas mais simples, foram aumentando algumas coisas, a gente até fez uma demonstração lá, é bem tranquila, é que se tem uma reta e um ponto fora dela, vou chamar aqui ponto P, existe uma única reta que passa por P e é perpendicular à reta R.
Existe uma única reta que passa por P e é perpendicular à reta R. Alguém discorda disso? Eu não vou perguntar se todo mundo concorda, porque senão você não tem que ficar falando. Mas então, se por acaso alguém discorda, se manifeste. Acho que ninguém discorda disso, né? Tem como existir uma outra reta que passa por P e é perpendicular a R? Não. Na geometria euclidiana, não. Tá? E a gente até demonstrou isso. A gente fez uma demonstração disso. Para fazer essa demonstração, também fui lá, se não me engano, lá na segunda aula, talvez, terceira no máximo. A gente supôs, eu vou salvar aqui, eu vou fazer um rascunho aqui e depois eu vou apagar, né? Mas basicamente o que a gente foi o seguinte, a gente fez uma demonstração por contraposição, a gente supôs que existe uma outra reta que passa por P e é perpendicular a R. A gente supôs isso. Não é verdade, mas a gente supôs que fosse verdade, como se tivesse uma outra reta diferente dessa aqui na vertical, que passa por P, também é perpendicular a R e são retas distintas. A gente desenvolveu bem pouquinho, em 2 linhas, a gente chegou a uma contradição. Quando a gente chega a uma contradição, quer dizer que a nossa suposição é falsa, ou seja, não existe essa segunda reta. Tá? Vou colocar aqui S, reta S, em preto. Meu Deus, que teimoso. Reta S. Então, a reta S. Vou colocar aqui em itálico só para diferenciar. É única. A reta S é única de acordo com a geometria euclidiana. A gente chega a essa conclusão, a gente prova isso de acordo com a geometria euclidiana, de acordo com esses postulados e consequências desse postulado. Essa é uma única reta. Outra consequência é que a distância de P até a reta R, né, ela vai ser única e ela é a menor possível quando ela está sobre a reta S. Todo mundo concorda. A distância entre ponto P e R, a distância entre um ponto e uma reta, é justamente essa distância aqui, ó. É a distância que vai do ponto P até a intersecção dessa perpendicular com a reta que eu estou medindo a distância. Então, esta é a distância, ou é a menor distância entre P e R. Tá? Beleza. Para ficar bem escrito. Beleza, tá aí? E aí a gente, né, utilizando essa ideia, eu tinha passado até antes de passar essas coisas, né, até porque é bem intuitivo, né, um probleminha bem simples, né. Digamos que eu tenho aqui, ó, um ponto A, e tenho também um outro ponto B. Aí eu tenho uma reta aqui embaixo.
que eu falei que aqui era um rio. Na época eu falei, imagine que tem um ponto A, um ponto B, uma casa, alguma coisa aqui, e aqui tem um rio. Quero saber qual é o melhor caminho, a menor distância para eu sair de A, chegar até a beira do rio e depois ir até o ponto B. O melhor caminho. E aí eu fiz com os senhores e tal. E a gente chegou na seguinte conclusão. A gente pegava, a partir do ponto B, a gente traça uma perpendicular à beira do rio, à margem do rio, tá? A gente traça uma perpendicular, medimos essa distância de B até o rio, encontra lá o B', que é o simétrico de B em relação à reta, que é a margem do rio, digamos que seja B', e aí a gente traça um segmento de reta entre A e B', onde ele intercepta a reta, eu volto para B. É como se eu fizesse isso aqui, ó. Vou colocar em vermelho aqui, reta, de A até B. Eu faço isso, tá? Mas aqui é o rio, ele não vai andar sobre o rio, né? Só vou, é como se eu estendesse isso aqui, né? Mas esse caminho, ele está sobre aquela reta entre A e B'. E depois, partindo da onde ela interceptou a beira do rio, eu vou para B. Então, esse aqui é o melhor caminho para eu sair de A, chegar nessa reta e depois ir para B. Eu preciso encontrar o simétrico de B em relação à reta tal e ver essa reta aqui. Partindo daqui, passo lá. Essa reta que está aqui e essa pontilhada, elas são simétricas, inclusive, né? Elas têm o mesmo tamanho, mesmo comprimento, um ângulo aqui é igual, tal, elas são simétricas, mas esse era o melhor caminho. A gente até estendeu um pouquinho, fez um problema um pouquinho maior, imaginando que são 2 rios, né, que ele tem que ir para um, depois para outro. Ele tinha que fazer 2 simétricos e a gente resolveu o probleminha. Tá? Beleza? Isso tudo são coisas da geometria euclidiana, tá? Só recapitulando, lembrando dos postulados que a gente partiu dessas ideias iniciais, fomos desenvolvendo, encontramos algumas coisas que a gente sabe que é verdade, mas é tudo de acordo com a geometria euclidiana, que é a que a gente conhece, que a gente ensina nas escolas, no ensino médio, lá no ensino fundamental também. São as coisas bem elementares, beleza? Eu vou dar um pause aqui no vídeo, recarregar o vídeo, e aí eu mando a mensagem no grupo lá a hora que estiver pronto, beleza? Beleza, pronto. Beleza. Tranquilo.